Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 23 de janeiro. O Ibovespa ele fechou em queda ontem de 0,3%, pressionado pelo desempenho negativo da Vale, que repercutiu a queda do minério de ferro em torno de 1,1%, após Donald Trump sinalizar a imposição de tarifas para a China ainda no início de fevereiro. Por outro lado, os papéis mais sensíveis aos juros, como o CVC, Localweb e Loja Renner, terminaram o pregão positivos em meio a um fechamento na curva de juros. E por fim, o câmbio ele também teve um dia de alívio, fechando aos 5,94, o menor nível desde o fim de novembro. O principal destaque positivo do dia foi Azul subindo 7%, se beneficiando da queda do dólar e após a companhia informar que trocou quase 100% dos seus títulos de dívida por novas obrigações em mais uma etapa de sua reestruturação também financeira. Além disso, o mercado ele segue repercutindo as perspectivas positivas para o processo de fusão entre a companhia e a Gol. Já a Minerva foi uma das principais quedas de ontem, após uma redução de recomendação por um banco de investimentos. E nesta quinta-feira, o destaque da agenda econômica será a decisão de juros no Japão e também a continuidade da temporada de resultados lá fora. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com um fechamento ao longo da curva. Aqui no Brasil, a redução da precificação de risco nos ativos locais acompanhou a melhora do câmbio, e nos Estados Unidos os investidores eles reagiram ao pragmatismo do Donald Trump na adoção de tarifas de 10% sobre as exportações chinesas. Falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira os futuros nos Estados Unidos abrem queda, em torno de 0,3 a 0,5%, no aguardo do pronunciamento de Trump em Davos e em meio à temporada de resultados. O mercado ele aguarda a decisão de juros também do Banco do Japão nessa noite e antecipa uma alta na taxa básica. Na Europa, as bolsas elas operam em leve alta, em torno de 0,1, 0,2%, e na China, as bolsas elas fecharam mistas ante sinalização ambígua relativa a tarifas e anúncio de medidas de estímulo pelas autoridades locais. E aí, falando sobre o índice de fundos imobiliários, o IFIX, apresentou uma leve queda de 0,27% ontem. Os FIIs de papel que integram ali o IFIX tiveram um desempenho médio de uma queda de 0,48% e os de tijolo tiveram também uma média em torno de uma queda de 0,02%. E falando sobre economia, no cenário internacional, mais um dia fraco de indicadores, apenas com os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. O mercado ele vai se atentar, né, à fala de Donald Trump no Fórum de Davos. E ontem, bolsas e moedas emergentes performaram bem após o Trump adotar um tom mais brando contra a China e sugerir tarifas de 10% sobre importações do gigante asiático. Durante a madrugada, o Banco Central do Japão deverá subir juros, o que pode afetar moedas emergentes. E aqui no Brasil, mais um dia sem indicadores no radar e um noticiário fraco. Destaque ontem para a performance positiva do real contra o dólar, fechando a sessão em 5,94. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.